Gente, vocês sabem aquela sensação de ler um livro que ele é tão confortável, que ele é tão gostosinho, que a gente não precisa se esforçar para entender, que há conflitos no dia a dia, que tem romance, mas que o foco mesmo é acompanhar personagens extremamente cativantes. Então, no vídeo de hoje eu vou te contar 5 livros que são tão gostosinhos quanto os filmes da sessão da tarde. Oi gente, aqui é a Gisele e o vídeo de hoje é dedicado aos amantes de filmes bobinhos. Sim gente, os livros que eu vou apresentar aqui para vocês, eles não são perfeitos. Os personagens, eles encontram soluções assim irreais para os problemas mais bobos da face da Terra, mas são livros muito aconchegantes, que parece que eles dão um abracinho na gente e que eu amei fazer a leitura deles. Óbvio que há livros que eu gostei mais do que outros e todos que tiverem resenha eu vou deixar linkado aí nos cards para que vocês possam conferir. A Pequena Livraria dos Sonhos, da Jenny Colgan, é um dos livros que eu mais amei dessa lista. Aqui a gente conhece a Nina, que é uma bibliotecária, ela trabalha em uma biblioteca pública em Londres, ela ama o trabalho dela, ela passa o dia recomendando livros para as pessoas, ela sempre encontra os melhores livros para cada pessoa, para determinado momento em que aquela pessoa está passando, e ela se orgulha muito disso, até que a biblioteca fecha e ela fica meio sem saber o que fazer, porque eles vão utilizar o espaço para um projeto meio multimídia, vai ter ali uma outra pegada, e os funcionários, eles são testados para ver se irão se adaptar a essa modernidade, né? Não vai ser mais o foco em livros, e ela obviamente não se encaixa e acaba tendo que procurar uma forma de continuar se sustentando ali naquela cidade. Ela divide apartamento com uma amiga que não aguenta mais a quantidade de livros que ela leva todos os dias para casa, e ela decide procurar uma Kombi para montar uma livraria ambulante. Ela quer pegar todos esses livros que ela juntou ao longo da vida, jogar dentro de uma Kombi e sair vendendo. Só que é difícil, né, gente, com pouco dinheiro, achar a Kombi, depois que acha a Kombi, conseguir negociar, até que ela consegue superar esses primeiros obstáculos, mas ela não consegue autorização para fazer essa venda, né, para montar essa livraria em Londres. E ela decide se mudar para as Terras Altas, na Escócia, porque lá é menos burocrático. Daí a Nina embarca nessa viagem, que ela vai se redescobrir, vai se conhecer, vai encontrar amores, não só um, porque essa autora, ela gosta sempre de apresentar possibilidades para as protagonistas dela. Então, tem 2 possíveis amores aqui. Eu gostei muito da forma como foi trabalhado, amei por ser uma personagem que ama livros e que o livro é bem focado, né, nesse amor dela e na forma como ela relaciona isso com a vida, e com certeza eu recomendo demais para vocês. Então agora a gente vai em indicação nacional. O Sem Pressa, da Anne Marks, é um livro extremamente envolvente. A gente vai conhecer a Laura, que é uma brasileira formada em medicina veterinária, e ela conseguiu se especializar em animais de grande porte. Só que aqui ela não consegue ter muita oportunidade mesmo de emprego, e ela vivia com o pai e a madrasta. Quando ela tinha 13 anos, o pai dela faleceu e ela acabou tendo que morar com a madrasta e a filha dessa mulher, e ela é extremamente maltratada nessa casa. Daí um professor da faculdade, que gostava muito do desempenho dela, vê uma oportunidade de emprego e recomenda para ela. Só, meus amigos, que isso é nos Estados Unidos. Daí ela decide abandonar tudo, né? Deixar esse passado de tanto sofrimento e vai para os Estados Unidos. Ela vai para Kestonville, que é uma vilazinha pequena, né? Bem rural mesmo. E lá ela conhece o novo patrão dela, que é um veterinário, né? Ela vai se auxiliar. E ele atende as fazendas ali da região. Daí ela conhece o Tyler. O Tyler, a família dele tem uma fazenda e ele é meio que um domador de cavalos, sabe? Algo assim. Ele trabalha com os cavalos ali da região. E eles não se gostam muito de cara, meio que mais ou menos, sabe? Meio que fingem que não se gostam. E é um livro que tudo vai acontecer de forma muito lenta e muito natural. Esse livro já é mais focado no romance. Tem os amigos do Tyler que são sensacionais. Ele tem uma irmã gêmea. Aí essa irmã tem um amigo
meio irmão ali que ela considera muito, que tá sempre grudado com ela. Tem o Ryan, que é um personagem maravilhoso, ele é muito engraçado. E esse dever me surpreendeu muito porque a autora conseguiu trazer um romance que acontece lentamente e ela não enfiou um monte de cena erótica para me matar de vergonha alheia. Então é um livro que eu consigo recomendar para vocês, porque ele é muito fofinho, eu gostei bastante de acompanhar, e ele não é tão adolescente, sabe? Ele já é um pouquinho mais adulto, assim como a minha recomendação anterior. Então, além, né, desses conflitos ali dela com Tyler, tem o restante dos personagens que aparecem ali na vila. Tem uma senhora que ela sempre precisa de ajuda, por exemplo, com as compras. Tem o dono da loja de ferragens, que também tá ficando mais velho, o filho não quer assumir a loja. Então, assim, tem os outros conflitos de cidade pequena, que para quem gosta, que eu amo livros que se passam em cidade pequena, com certeza vai amar esse livro. A minha terceira recomendação é A Troca, da Beth O'Leary. Esse já é um livro que não funcionou tão bem comigo, mas eu consigo identificar muitas semelhanças entre ele e os filmes de Sessão da Tarde que a gente tanto gosta. Aqui nós temos a Lina e a Eileen. Elas são avós e neta, né? Uma tem 29 anos e a outra tem 79 anos. Elas estão passando por alguns conflitos ali na vida. A jovem, né, que é a Lina, de 29 anos, ela foi meio que dispensada do trabalho ali temporariamente porque ela teve um burnout. Daí ela decide trocar de casa com a avó, porque a avó dela tá no momento em que ela quer se redescobrir amorosamente. Ela tá ali naqueles sites de namoro, buscando um novo companheiro, e lá na cidadezinha pequena onde ela mora, não tem tantas opções, né? Não tem tantas pessoas usando esse aplicativo. E a Lina mora na capital, ali em Londres, então elas fazem essa troca por um período, em que uma vai morar na casa da outra e vai assumir as responsabilidades. Por exemplo, se a avó tinha que comparecer a reuniões do bairro, a neta vai ter que ir nessas reuniões no lugar dela. E se a neta precisava em Londres acompanhar uma amiga, algum compromisso, é a avó quem vai. Então elas meio que se acertam ali, tem essa ideia meio louca e decidem trocar as casas. Então, além disso, a gente vai acompanhar também o que aconteceu com a Lina e a mãe dela, né? Porque que o foco é a avó e a neta, mas tem uma mãe ali no meio. Ela é viva, ela mora lá nessa cidade pequena, então também vai ser uma oportunidade da Lina se reaproximar da mãe. Aí entra a parte amorosa do livro, que por mim nem teria. Eu acho que foi isso que sobrou, sabe? Poderia ter sido só elas duas se redescobrindo, mas para quem gosta de romance em todos os livros, tem esse com romance também. Então a Lina, ela quando vai para essa cidade pequena, ela está namorando e a gente vai entender que o namoro dela não tá tão bem assim. E lá ela conhece uma outra pessoa, né? Ela reencontra, na verdade, se eu não me engano, ela já conhecia ele. E eles se interessam um pelo outro e tudo vai acontecendo. E a avó dela também começa a ficar ali com a vida bem badalada, né? Ela encontra vários homens interessantes na faixa etária ali dela e que tem interesse nela. Então é muito bacana. Eu gostei principalmente das partes da avó. Eu acho muito legal livros que trazem protagonistas assim, né, na terceira idade. Então eu recomendo muito esse livro, muito mesmo, principalmente para quem está interessado em acompanhar esse desenvolvimento aí de duas mulheres com idades tão diferentes. A minha quarta recomendação é Teoricamente Princesa, da Alicia Cole, e esse daqui é especialmente para quem ama os contos de fadas. Sabe quando a gente tá assim torcendo para que a nossa avó venha e diga que a gente na verdade é a princesa de Genova? Então isso acontece com a Ana Led, que é uma mulher que tá ali na sua pós-graduação, vivendo a sua vida corrida, e ela não para de receber e-mails de uma pessoa super estranha falando que ela é a princesa de Tesouro, que é um país na África. Ela fica, meu Deus, né? Parem de me mandar spam. Só que é verdade. Ela nasceu lá nesse país, ela não sabe, mas os pais biológicos dela precisaram, né, mudar de país, e antes disso ela havia sido prometida para o príncipe herdeiro. Então agora esse príncipe está na idade de casar e ele quer que a moça volte para lá para casar com ele. Aí a assistente desse príncipe, que é o Tabiso, ela encontra, né, a Ana Led, ela consegue encontrar essa mulher e fica tentando contato com ela, mas ela não acredita, né, que ela é uma princesa, ela não sabe quem são os pais biológicos dela, então não teria como ela ter sido prometida em casamento para alguém. Daí o Tabiso, como ele já está meio, né, impaciente, ele decide ir ao encontro dela.
Só que, quando eles se encontram, ela acha que ele é o novo funcionário temporário ali do buffet onde ela está trabalhando e trata ele como se ele fosse ali um reles mortal assalariado. E ele decide entrar no jogo porque ele pensa que talvez dessa forma ele consiga conhecer realmente ela, e se ele se apresentar como príncipe Tabiso, ela pode mudar a atitude dela com relação a ele. Essa é a parte do livro que não me agradou tanto, né, dele ter embarcado nessa mentira, mas o desenvolvimento, o desenrolar é bem divertido, tem várias situações engraçadas, eles vão conhecer um pouco a cidade, até que obviamente ela descobre quem ele realmente é, e aí a gente tem essa mudança até cultural mesmo, em que ela vai conhecer esse país. Então é bem bacana porque traz essa nova perspectiva, né, de princesa, de um país africano, que a gente não vê tanto assim nos livros. Então é uma boa recomendação também para jovens. Eu gostei de boa parte do livro, realmente essa parte da mentira foi o que me pegou um pouquinho, mas ele se encaixa muito nessa lista de recomendação, gente, porque é um livro muito fácil de ser lido, muito fácil de se envolver, de querer saber como que as coisas vão se resolver entre eles dois. Então, mesmo não tendo sido o meu preferido da lista, eu recomendo demais. Daí a gente vai para a minha última recomendação, que foi o livro que me motivou a trazer essa lista para vocês, que é A Pequena Ilha da Escócia, da Jane Colgan também, a mesma autora de A Pequena Livraria dos Sonhos, que eu recomendei lá no comecinho do vídeo. Nesse livro a gente já vai acompanhar a Flora, que é uma jovem que trabalha como auxiliar de advocacia, e ela está trabalhando ali em Londres, né, tentando conseguir a oportunidade de crescer na empresa, e aparece um cliente que precisa que alguém vá até uma pequena ilha que fica na Escócia, né? Essa autora, ela é escocesa, tá? Por isso que ela gosta de trazer, né, esses pontos assim para os livros. Só que dessa vez ela decidiu utilizar uma ilha fictícia, porque aparentemente ela sofreu aí um certo hate por utilizar cidades reais, né, nos livros dela, e a forma como ela representava os moradores não agradou tanto. Então ela criou uma ilha fictícia, muito assim, meio mágica. Ela conseguiu dar esse toque meio mágico nessa ilha, que ficou muito bacana. Então, o que a empresa faz? Vamos mandar auxiliar, que ela é de lá, né? Ela veio de lá, essa moça estranha ali. Então, ela precisa voltar para essa cidade que ela não visita há algum tempo. Daí, ela voltando, ela vai ter que, né, reencontrar os familiares que ela não vê desde o funeral da sua mãe, que aconteceu há 2 anos. Então a gente vai ter esse tema que é pesado, né, no livro, porque essa jovem, ela está ainda passando por esse luto, assim como a família dela, que ela encontra lá. Tem os moradores que não a perdoam pela forma como ela saiu, e tem também o fato dela ser apaixonada pelo chefe dele. E esse chefe, em determinado momento, ele também precisa ir para a ilha, porque ela não vai dar conta do caso sozinha. Então ela tem essa oportunidade de estar numa ilha, reencontrar as pessoas, tentar se redescobrir, ver do que ela realmente gosta, e de quebra ficar ali um pouquinho com o chefe. Só que, como é a marca dessa autora, lá ela conhece um outro homem que também chama muita atenção dela e que também é um possível par romântico. Então a gente não sabe com qual dos dois ela vai se identificar mais. Eu gostei bastante desse livro, eu ainda prefiro o outro, tá? Talvez por falar mais de livro do que esse, né? Porque esse ela tá tentando resolver casos relacionados ao direito. Mas eu achei muito bacana a forma como a autora trabalha, o desenvolvimento, o fato do romance não ser o foco, porque não é. A gente acompanha mais a Flora nos dilemas pessoais mesmo dela, então eu recomendo muito. É um livro extremamente rápido de ser lido, muito confortável, muito gostoso, e foi graças a ele que essa lista surgiu. Se você tiver alguma recomendação de livro nesse estilo, por favor, já deixa nos comentários, porque eu tô muito nessa vibe, eu quero muito ler esse tipo de livro que não me fazem pensar, sabe? Que eu simplesmente embarco ali na vida de outra pessoa e me divirto horrores. Então, se você tiver chegado até aqui, eu vou pedir para se inscrever no canal, né? Vou deixar também um vídeo aqui como sugestão para tu assistir em seguida. Te agradeço muito por ter me feito companhia até aqui e eu espero te encontrar aí nos próximos vídeos.